Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Alunos do terceiro ano, que bom falar com vocês novamente. Hoje, meus amores, nós faremos a correção do nosso livro de História nas páginas 74 a 77. Mas antes de começarmos, abra seu livro na página 71 e acompanhe a leitura com a sua professora, aproveitando os espaços urbanos no passado e no presente. Então, vamos ver. No passado, com o surgimento das fábricas, os operários começaram a ter sua rotina marcada pela jornada de trabalho. Assim, seu tempo passou a ser dividido entre o período em que ficavam nas indústrias e o tempo de não trabalho, ou seja, o tempo que tinham para realizar outras atividades, como se divertir e descansar. Nos momentos de lazer, muitos se reuniam para jogar futebol ou cartas, conversar em cafés populares ou se organizar politicamente. No período em que as primeiras fábricas foram instaladas, as famílias que tinham mais recursos costumavam ir a confeitarias, cafés, teatros e participar de regatas, que eram as competições de barco a remo. Muitas delas frequentavam estabelecimentos comerciais mais refinados que vendiam produtos vindos da Europa, como perfume, chapéus, roupas, sapatos, joias, bebidas, tecidos e louças. Essas pessoas também faziam refeições e encontravam amigos nos quiosques das praças. Os estúdios de fotografia, uma novidade naquela época, também faziam sucesso. Só os fotógrafos profissionais possuíam e sabiam operar as câmeras, que eram bem maiores do que as atuais. As pessoas iam aos estúdios ou recebiam os fotógrafos em casa para tirar retratos. Também atuaram no Brasil fotógrafos ambulantes que popularizaram o retrato por realizar um trabalho consideravelmente mais barato do que aquele que era feito nos estúdios. As principais cidades do país tinham passeio público, uma área ao ar livre formada por jardins e fontes. Esse local era o ponto de encontro de muitas pessoas e frequentado por algumas famílias para o lazer. E eu disse a você na última aula que nós tínhamos nesses espaços também os fotógrafos que eram conhecidos como lambi-lambi. Eles ficavam nessas praças públicas tirando foto das pessoas que usavam esses espaços para o lazer. Muito bem, continuando a nossa leitura. Agora vamos saber no presente como que era o aproveitamento desses espaços urbanos. Se você mora em um espaço urbano, deve saber que muitas opções culturais de lazer existem nele. Mas será que você conhece todas as formas de se divertir no local onde você mora? Ou, que você mora ou que você já morou? O que você sabe sobre as formas de lazer existentes em espaços urbanos de outros lugares do Brasil? Atualmente, existem várias formas de aproveitar o tempo livre nos espaços urbanos brasileiros, como visitar praças, parques, museus, teatros, cinemas e shoppings. Conheça algumas delas agora. Primeira, o Minimundo é um parque em miniatura localizado na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Nesse parque é possível apreciar diversas cidades em tamanho reduzido, o que atrai não só os moradores de Gramado, mas turistas do Brasil e do mundo. A Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, é o espaço no qual as pessoas se unem diariamente para observar o pôr do sol e conversar. Bem próximo à lagoa, é possível observar os diversos prédios que compõem o espaço urbano. No centro da cidade de São Paulo, é possível se divertir em diversas livrarias. Em algumas delas, além de folhear e ler livros, também é possível apreciar a contação de histórias infantis, como a que está sendo contada na Livraria da Imagem. Muito bem. Agora, do outro lado, nos espaços urbanos, os shoppings fazem sucesso. Quando querem fazer compras, assistir filmes, passear e lanchar, tudo isso em um só lugar, as pessoas costumam se dirigir até eles. Na Imagem, shopping na cidade de Salvador, na Bahia. Os carnavais fora de época são comuns nos espaços urbanos brasileiros. Essas opções de lazer podem ocorrer tanto em ruas como a da Imagem aqui que está acontecendo. Em Belém, no estado do Pará, quando em áreas particulares com atrações musicais reunindo pessoas de todo o país. As praias presentes em alguns espaços urbanos se destacam entre moradores e turistas. Nesse espaço, além de relaxar, as pessoas podem ter maior contato com a natureza. E na Imagem aqui é a praia do Meireles, na cidade de Fortaleza, lá no Ceará. Muito bem.
pedi a você que perguntasse a uma pessoa mais velha, poderia ser o vovô ou a vovó, você ia escrever o nome dele, né, da pessoa completo, ela ia falar com você o que é que ela costumava fazer para se divertir no passado, qual a forma de lazer que era mais comum quando era adolescente, quais as formas de diversão que existem hoje, atualmente, que ela costuma se divertir e por que ela gosta dessas formas, e qual a atração de lazer, né, atual você gosta de aproveitar para se divertir. Então você ia escrever aqui o que você mais gosta de fazer para se divertir. Para você ver que todos, né, nós temos uma forma de nos divertir tanto no tempo que era criança, no tempo de adolescente e no tempo de adulto. E isso pode variar de geração para geração, né? Por isso que é sempre interessante a gente entrevistar uma pessoa, né, com mais idade, o vovô, a vovó, que eles vão ter muitas experiências para nos contar. E a gente vai aprender mais, né? Muito bem. Relacione agora as colunas de acordo com as atividades de lazer que eram realizadas por cada grupo nos espaços urbanos. Então, vamos ver. Antigamente, operários que trabalhavam nas fábricas e famílias que tinham mais recursos. Então, vamos ver. Jogar cartas eram os operários. Ir a confeitarias eram as famílias que tinham mais recursos. Depois, conversar em estabelecimentos simples como os cafés populares, os operários. Ir a teatros, as famílias que tinham mais recurso. E participar de competições de barco a remo, também eram as famílias que tinham mais recurso. Então vai ficar assim: 1, 2, 1, 2 e 2. Muito bem, parabéns para quem acertou. A fotografia foi uma das novidades dos espaços urbanos do passado. Sobre essa forma de lazer, marque X na alternativa verdadeira. As pessoas tinham grandes câmeras e tiraram retratos de si mesmas? Não. Os estúdios fotográficos faziam sucesso na época, além dos fotógrafos ambulantes, aquele lambi-lambi que eu comentei com vocês? Correto. Os fotógrafos pintavam retratos nas residências das pessoas? Não, eles não pintavam, não. Leia abaixo o relato de Giovana e depois faça o que se pede. Desde que nasci, vivo na cidade de Fortaleza, no Ceará. Amo morar aqui. Nas horas vagas, posso ir à praia, aos shoppings e aos teatros que existem por toda a região. Também são muitos os restaurantes e as sorveterias que posso visitar quando estou com fome. Sei que são muitas as atrações que Fortaleza oferece, mas de todas elas, a minha favorita é o Planetário, um local onde ocorrem apresentações sobre o céu. Assim, posso me sentir muito mais pertinho dele. Circule no texto as opções de lazer que existem na cidade de Giovana. Então, ela tem praia, ela vai ter shopping, ela vai ter teatro, tem restaurantes, tem sorveterias e tem o Planetário, que é o que ela mais gosta. Pesquise e escreva algumas atividades de lazer que atualmente no espaço urbano onde você mora, né, ou nas regiões aqui mais próximas. Então você ia pesquisar o que nós tínhamos aqui na nossa cidade ou nas cidades mais próximas e ia colocar aqui. Como nós estamos em isolamento social, esses lugares estão fechados por enquanto, né? Mas em breve, né, com a graça de Deus, tudo passando, vocês poderão visitá-lo novamente e aprender mais coisas, né? Ter novidades, levar um amigo, levar o vovô, a vovó para passear. E vocês podem aprender também com essa fonte, né, de inspiração e de estudos, porque um passeio que você faz, você consegue aprender muita coisa com ele também. Então vamos relembrar o que a gente aprendeu nesse capítulo aqui, né? Nós conhecemos nesse capítulo a vida e o trabalho nos espaços urbanos, no espaço da cidade, ao longo do tempo. Então vamos ver. Nós temos aí algumas profissões também foram mudando com o passar dos anos. Antigamente era comum encontrar profissionais como sapateiros, alfaiates e boticários. Essas profissões eram geralmente passadas de pai para filho, né? Ainda a gente encontra alguns alfaiates, alguns sapateiros que fazem consertos em sapatos. Mas os boticários hoje foram substituídos pelas fábricas dos remédios, né? Pelas indústrias dos remédios.
Então os boticários hoje eles não trabalham tanto assim mais, né? Hoje já são os farmacêuticos formados, né, em universidades, cada um na sua área. Fábrica de trabalhos. Com o surgimento das fábricas, muitas pessoas começaram a trabalhar nas cidades. Entre essas pessoas estavam homens, mulheres e até crianças, todos conhecidos como operários. Esses trabalhadores deixavam as fábricas à noite e recebiam baixos salários, além de terem difíceis, né, as condições de vida, né, de moradia. Depois, em busca dos direitos. Ao longo do tempo, os trabalhadores se organizaram para reivindicar melhores condições de trabalho. Devido a isso, algumas conquistas foram alcançadas, como o salário mínimo e direito à assistência médica. Muito bem. O salário mínimo, ele até hoje, ele é uma base para os outros salários, né, para que o trabalhador possa ter o mínimo de condição para sobreviver e sobreviver também com a sua família. Novos trabalhos. Hoje em dia, os trabalhos desenvolvidos na cidade são diversos. Podemos encontrar mais médicos, arquitetos, engenheiros, entre outros profissionais nesse espaço, né? Hoje nós temos dentistas, professores, vários outros profissionais trabalhando no espaço urbano. Formas de lazer de antigamente. No passado, os operários das fábricas costumavam se divertir jogando futebol e até cartas, lembra? Conversando, jogando cartas, isso mesmo. Já as famílias mais ricas costumavam frequentar cafés, teatros, competições de barco a remo, entre outros, que eram chamadas de confeitarias, né? Onde deliciavam com coisas gostosas para bater papo com os amigos. Mas geralmente era muito caro, né? Por isso que as pessoas com maior condição financeira que iam frequentar esses locais. Depois, o lazer hoje em dia. Hoje em dia é comum que as pessoas se divirtam em lugares variados. Um dos principais que nós temos na cidade são os shoppings, né? Geralmente, alguns shoppings eles fazem atrações, né? Levam atrações para a criança, divulgam produtos, fazem sessão de autógrafos de livros, de revistas, para chamar o público para o shopping, né? Fazem sessão de contação de histórias, divulgação, até desfile de moda, né? Na época, por exemplo, do Natal, os shoppings ficam cheios de enfeites de Natal com Papai Noel para tirar foto. Isso tudo é uma forma de divulgação e de fazer um lazer com as crianças que vão até lá, que frequentam até lá. As livrarias também costumam fazer a tarde de autógrafo, né? Alguns autores renomados vão para esses lugares para fazer essa tarde de autógrafo, contam-se as histórias, divulgam o livro e a pessoa acaba adquirindo. E os cinemas, que todo mundo conhece, que é para assistir um filme, divertir com a família, divertir com os amigos. As mudanças nos estados urbanos ao longo do tempo, as formas de trabalho antigamente e atualmente e o lazer do passado e do presente. Nós aprendemos que tudo muda, né? E tudo, né, vai passando de pai para filho dependendo, né, do ofício que a pessoa escolhe. Como eu comentei com você, quando você tiver a oportunidade de a gente voltar, né, depois dessa Covid-19, com a quarentena passar, você pede papai e a mamãe para ir com você no Museu de Artes e Ofícios. Você vai ver como eram as profissões antigamente, como elas se desenvolveram, para você poder fazer uma comparação, como elas se apresentam hoje. Você vai ver que as pessoas tinham ferramentas diferentes, formas de trabalho diferentes para o mesmo objetivo. E vai ver como que as coisas evoluíram. É muito interessante. Então não deixe de pedir o papai e a mamãe para ir com você lá. Você vai adorar. Quem foi o ano passado, é só pôr a cuquinha para funcionar um pouquinho para lembrar o que viu, né? Porque nós vimos muitas coisas, mas para lembrar de tudo que nós vimos lá fica um pouquinho mais difícil. Mas é muito bacana. É um aprendizado que toda família deveria fazer, para a gente valorizar mais ainda todas as profissões que nós temos no nosso dia a dia. Tudo bem assim? Então ótimo, não deixe de fazer a correção, deixe seu livro certinho para você poder estudar. Um grande beijo para você, meu querido, e até a próxima. Fiquem com Deus.